Olá, tudo bem? Vamos conversar um pouco a respeito dos milagres? Quando falamos em milagres, é algo que deixa as pessoas um pouco intrigadas, porque não tem explicação, né? É algo que é considerado sobrenatural, ninguém consegue explicar de uma forma racional o porquê que determinadas coisas acontecem e acreditam que isso é um milagre, ou seja, algo que derroga as leis de Deus, ou seja, modificam as leis divinas. Vamos entender sobre a ótica espírita. No livro dos Espíritos, Kardec pergunta sobre os atributos de Deus. E os espíritos superiores respondem sobre um dos atributos de Deus, que Deus é imutável, ou seja, suas leis são imutáveis. Então, tudo que está no universo não muda. Foi criado por Deus e não tem mudança. Então, não tem como fazer algumas coisas se realizarem contra as leis de Deus. Ou seja, um corpo morto, morreu, o espírito já está desligado desse corpo, o corpo já praticamente não tem o mínimo, a mínima vitalidade. Como fazer esse corpo voltar à vida? Então, a doutrina vem nos explicar que são fenômenos naturais, né, criados por pessoas que têm uma certa, não vamos dizer capacidade, mas uma certa condição de realizar certos fenômenos, como Jesus, né, ele manipulava mentalmente fluidos e faziam com que esses fluidos agissem de acordo com a sua vontade. E nós fazemos isso hoje em dia, nossa ciência faz, modifica muitos fluidos, né, átomos, essas coisas todas, e criam várias substâncias diferentes, né? E Jesus fazia isso mentalmente, ele fazia essas, né? Então, no caso do paralítico voltar a andar, do cego voltar a enxergar, ele fluidicamente ele envolvia o perispírito dessas criaturas e fazia cura no corpo espiritual, e isso refletia no corpo físico. Acontece com muitos médiuns de cura hoje. Não é o médium que cura, são os espíritos que captam o fluido do médium, envolve o perispírito do enfermo, fazem uma cirurgia no espírito do enfermo, essa cirurgia vai surtir efeitos, né, desejados, e vai refletir no corpo físico, de acordo com a necessidade da pessoa que está enferma, porque Jesus não curou a todos também. Porque muitos de nós ainda precisamos passar por determinadas situações. Então, mesmo que nós busquemos a cura, mesmo a cura espiritual, às vezes nós não vamos obter porque é uma necessidade nossa continuarmos com aquela enfermidade. Quando não temos mais essas necessidades, a cura é efetuada no corpo espiritual. E para refletir no corpo físico, há necessidade também da medicina ajudando com os medicamentos criados pelos laboratórios, que vai curar o corpo e vai refletir a cura do perispírito, e a pessoa fica curada. Jesus, ele já dominava tudo isso, então ele fazia, né, com aquelas criaturas que tinham essas enfermidades, mas já estavam em condições de obter a cura, ele curava tanto o perispírito, ou seja, o corpo espiritual, quanto o corpo físico das criaturas. Por isso que as criaturas tinham a cura instantânea. No caso da mulher hemorrágica, a cura era instantânea, porque Jesus, com a sua capacidade moral, sua grandeza espiritual, ele manipulava através da sua vontade os fluidos e faziam as coisas acontecerem fisicamente. Ele não derrogava as leis de Deus. E isso acontece também com os médios que hoje atuam, às vezes, fazendo uma série de curas espirituais, mas não cortando o corpo. Faz a cura através de doação de fluidos, que é o ectoplasma. Os espíritos captam esses fluidos, envolvem o perispírito daquela pessoa que está enferma e fazem com que elas voltem, né, a ter saúde, desde que elas mantenham o equilíbrio, mantenham a harmonia, procurem modificar para melhor as suas atitudes, né, e continue buscando também o tratamento médico, porque o tratamento médico dos homens da Terra vai atuar no corpo físico. Então ele está obtendo a cura que ele necessita. Já no caso da ressurreição de Lázaro, da filha de Jairo, do filho da viúva de Naim, era diferente. Eles não estavam mortos, eles estavam em estado cataléptico, ou seja, em um estado letárgico, onde aparentemente estavam mortos. O corpo, sem o equipamento devido, não tinha como detectar a pulsação do corpo, o batimento do coração, e para aquelas pessoas que estavam ali junto com aquele que estava letárgico, acreditavam que eles tinham morrido.
porque não tinha não tinha reação física. Mas hoje a nossa própria ciência já vem nos mostrar que é um estado natural, é uma coisa natural e há a possibilidade de fazer a pessoa despertar. Tanto é que Jesus, em momento algum, ele falou que fez eles voltarem à vida. Eles dizem, como ele falou para a filha de Jairo, menina, acorde. E disse para aqueles que estavam junto dele, ela está dormindo. A mesma coisa Lázaro, a mesma coisa o filho da viúva de Naim. Estavam em estado letárgico, catalepsia, catalépticos, e estavam ali como se estivessem realmente mortos. O corpo não dava nenhuma sinal de vitalidade. Mas Jesus, um espírito muito evoluído, sabendo que ali o espírito estava ligado, que o corpo não estava morto, envolvia fluidicamente essas criaturas e fez com que elas despertassem. Não é milagre, é manipulação fluídica, que Jesus dominava isso muito bem, devido à sua evolução, né, do seu padrão evolutivo, e alguns médios realizam isso também, com a ajuda dos espíritos superiores. Jesus não precisava da ajuda de ninguém, porque Jesus era muito superior, ele fazia isso automaticamente sozinho. E os fluidos que ele envolvia aquelas criaturas não eram fluidos dele. Tinham muitas pessoas boas, médiums junto dele, e ele captava o ectoplasma desses médiums, que nem sabiam que era médium, também na época nem existia esse nome, captavam fluidos, o ectoplasma dessas pessoas e envolvia o paciente e o paciente obtinha a cura. Jesus tinha essa condição. Hoje, nós temos os médios que doam o ectoplasma, o fluido, a espiritualidade manipula e faz essa cirurgia no corpo espiritual do enfermo, e isso vai refletir também no corpo físico, de acordo com as mudanças para o melhor do paciente, porque se ele continuar fazendo as mesmas coisas erradas, continuar fazendo pensamentos negativos, não vai surtir efeito. Ele precisa mudar também espiritualmente e moralmente também, né? Ele precisa mudar o seu comportamento para melhor. Então, ele está, de certa forma, sendo beneficiado por esse ectoplasma que o médium está doando e os espíritos estão atuando no seu corpo espiritual. Então a doutrina vem nos dizer que o milagre em si não existe. Existem sim manipulações fluídicas, onde alguns espíritos, usando médios, fazem essas manipulações e fazem acontecer determinadas coisas. Jesus fazia isso automaticamente sem auxílio de ninguém, ele só captava ectoplasma de pessoas que estavam à volta ali, dentre eles os apóstolos, os discípulos dele, captavam ectoplasma e fazia acontecer. Assim como hoje a nossa medicina consegue detectar quando a pessoa está em estado letárgico e faz com que a pessoa volte novamente à atividade normal. É o que a doutrina nos mostra, né, nesse sentido, para nós entendermos que tudo que acontece à nossa volta são fenômenos naturais, não existe nada de sobrenatural. É tudo natural, e quando nós começarmos a entender melhor, nós vamos conviver melhor com essas situações e vamos agir de uma forma onde nós mesmos conseguimos realizar curas. Porque Jesus mesmo disse, né, que todos nós temos o poder de curar, desde que nós tenhamos fé, desde que nós desejemos e desde que nós saibamos, temos um comportamento moral mais elevado para podermos manipular fluidos, ectoplasma e fazer acontecer muitas coisas. Como ele fala, vós sois deuses, tudo que eu faço, você também pode fazer. Mas você precisa se preparar para isso, né? Ou seja, ter um comportamento moral mais elevado e buscar agir de acordo com as leis divinas. Aí estará conseguindo também realizar todos esses fenômenos que Jesus realizou. Foi o que ele nos disse, né? Não eu que estou dizendo, não, Jesus que disse, é verdade? Então, só para nós entendermos, tudo que acontece na natureza são fenômenos naturais. Tudo que nós vemos estão dentro das leis divinas, nada altera essas leis. Então, milagre, no sentido da palavra, não existe. O que existe são mudanças, manipulações fluídicas e fazem as coisas acontecerem. E para o leigo, para quem não entende, é considerado sobrenatural, é considerado milagre. Mas as leis divinas não mudam. E a doutrina vem nos esclarecer isso. Espero ter deixado clareado um pouquinho, né, a nossa compreensão em relação aos milagres. Tá bom, companheiros? Um grande abraço, um beijo no coração de todos e até a próxima. Tchau, tchau.
Inscreva-se no canal e fique por dentro da comunicação em prol de um planeta de regeneração.